Voltando com mais um tutorial na sequência do SQL Server da Microsoft, hoje vamos falar sobre o tema como filtrar registros. Então usaremos um comando para condicionar a consulta. Com isso nós iremos poder restringir, o filtro às condições específicas, ou seja, vamos ter ali uma condição e nós vamos filtrar aqueles dados que nós queremos e aí vamos restringir ela com as condições. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez no canal, eu sou a Grazi, do blog IT Oficial, Informática para Iniciantes. E, antes de começarmos a nossa aula, gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito. E se você acionar o sininho para todas, vai receber então as próximas notificações. E dando o seu like também está ajudando o canal, pois assim o YouTube, o algoritmo, reconhece que o vídeo é bom e mostra para mais pessoas. Então, voltando ao nosso tema, claro que eu nunca vou querer ver sempre todos os conteúdos da tabela quando nós fazemos um select, correto? Então, eu preciso especificar qual é a restrição, ou seja, restringir, eu preciso especificar uma restrição, um filtro. Vamos filtrar para que, então, aí eu possa verificar somente alguns registros, aquele que eu quero naquelas condições que eu vou especificar. Então, e a forma que eu faço isso, e nós já vimos várias vezes aqui durante os nossos tutoriais dessa playlist, é meio que indiretamente quando nós vimos o comando update e o comando delete. Se você ainda não viu esses tutoriais, eu vou deixar no card aqui em cima, e também a cláusula where, que ou seja, nós fazemos as condições, nós vimos nesses dois tutoriais sobre o comando update e delete, mas nós utilizamos para filtrar, mesmo com a condição where. Quando eu uso isso depois do meu select, então a cláusula where, eu vou colocar uma condição onde vou fazer uma restrição dos meus registros. Então, vamos ver isso na prática. Vamos abrir aqui uma nova consulta. Você abre uma nova consulta. Eu vou só deixar aqui como eu costumo fazer nos outros tutoriais. Então, eu tenho aqui uma nova consulta. E aqui, só para recordar, eu vou então utilizar o meu comando select e select from. Nós utilizamos o asterisco para dizer que é de uma tabela from uma tabela. Nós vamos utilizar então a nossa tabela de produtos, que é essa aqui, e é assim que nós normalmente fazemos os nossos selects. Se eu selecionar, vou selecionar aqui e vou certificar, Vou olhar que ela está aqui no banco de dados que nós estamos utilizando, que é o suco de frutas ou suco vendas. E aqui, se tiver na tabela que nós estamos utilizando, eu então vou executar. E quando eu executar o código, nós vamos obter aqui embaixo o que nós selecionamos ali. Então, como eu falei sobre os nossos comandos update e delete, eu vou então aqui, como nós já vimos nas aulas anteriores, vou só utilizar aqui o comando delete para fazer uma especificação from vou utilizar então a mesma tabela de produtos. E nós, como já aprendemos sobre isso, vocês já viram, se não viram, veja no card que eu deixei anteriormente. Então aqui, se vocês se lembram, se já tiver visto, se não, dá uma olhadinha. Se vocês se lembram, nós utilizamos o where, a cláusula where, e eu coloquei um campo identificador, que é o campo do código do produto. Então, where, o código do produto. Vocês, quando começam a selecionar, se já viram os outros tutoriais, já sabem que começa a aparecer. E aqui nós vamos dizer que ele é igual, só repetindo essa parte para entender melhor a parte de filtração dos dados. Então, aqui nós colocamos, por exemplo, esse primeiro registro aqui. Vocês podem chegar aqui e copiar, vocês podem simplesmente digitar, manualmente. Então, aqui, eu não vou, no momento, por enquanto, eu não vou
rodar essa parte do código, esse script, porque por enquanto eu não vou apagar. Eu vou pegar esse pedaço do comando select aqui que eu coloquei anteriormente, vou copiar e vou colocar ele aqui embaixo. E agora, nós podemos então copiar essa parte aqui do where e nós podemos utilizar ela então para fazer um filtro. Nós vamos dizer aqui então que é onde está select da tabela de produtos, aonde o código do produto for esse, eu quero ver então, eu quero filtrar somente o código de produto, como nós já vimos, né, já fizemos na parte da chave primária. Nós podemos utilizar outros comandos, não precisa ser só esse. Podemos então utilizar outras filtragens, não precisa ser somente sobre o código do produto, que é a chave primária. Já vamos ver mais exemplos posteriormente. Então, eu utilizo ele aqui, executo então, e aqui vocês podem ver que eu tenho, nesse caso, só um registro. Mas se vocês verem aqui, selecionar aqui novamente o primeiro, vocês podem ver que aqui na parte de sabor, que por exemplo, aqui nós temos só com o sabor uva, que é somente esse registro, mas para outros sabores, por exemplo, aqui nós temos limão mais do que uma vez. Temos limão uma vez, duas, mais vezes, então nós podemos filtrar na parte do limão, por exemplo. Aqui nesse caso, o limão, que o limão já é diferente, então eu vou pegar aqui a parte do limão e vou filtrar ele, que já tem mais registros. Então eu vou copiar aqui esse mesmo código e vou, nesse caso, colar ele e vamos utilizar aqui o sabor uva. Você pode fazer um copy-paste ou você pode escrever. A melhor maneira de fazer, então, com o copy-paste é que nós temos, então, a segurança que nós copiamos o dado da mesma maneira que está aqui, porque tem que ser da mesma forma. Se você, em vez de clicar aqui, copiar e colar, você tem que escrever da mesma forma. Não pode escrever uva, porque ele é case sensitive, e como é case sensitive, você tem, então, que escrever com a mesma maneira que foi escrita, então, aqui embaixo. Então, vocês podem ver aqui, se eu selecionar, eu vou encontrar só um registro, como nós vimos anteriormente. Nesse caso aqui, como vocês viram, eu não troquei, como eu falei, nós não precisamos usar sempre a mesma coluna, que nesse caso aqui é a chave primária, nós podemos usar outras colunas. E aqui, obviamente, para dizer que é uva, então eu tenho que colocar que está na coluna sabor. E dessa mesma maneira, eu vou fazer aqui embaixo, porque ela está na coluna sabor. Então, aqui, nós podemos, então, já fazer a seleção. E nesse filtro, nós vamos ver que só tem um registro. Eu não selecionei até o final das aspas. E aqui, nós temos o registro uva, só um. E se nós selecionamos os posterior, nós vamos ver que temos, então, mais do que um registro. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4 registros da coluna sabor. Então, daqui da mesma maneira que nós filtramos, ou seja, restringimos a nossa seleção para a tabela sabor, buscando os dados que contêm a palavra uva e também os que contêm a palavra limão, nós também, não somente na parte da seleção, nós podemos usar aqui da mesma forma que nós utilizamos o delete com a chave primária do código do produto, nós podemos também fazer a mesma coisa e utilizar ele aqui para fazer o filtro com nesse caso, com a palavra limão, ou seja, buscando limão. Eu estou aqui com ele selecionado e vou executar. E como vocês podem ver aqui, 4 linhas foram afetadas, ou seja, 4 registros foram apagados. Então, eu volto aqui, faço a seleção da coluna sabor e não vou ter mais nenhum dado com a filtragem da palavra limão, porque nós terminamos de apagar.
Obviamente que vocês podem voltar a inserir. Na aula passada eu deixei aí embaixo nas descrições o link do blog para ir lá e fazer a cópia, né, do script para fazer a inserção. Então todos os dados estão lá. Desde a primeira aula também mostrei o Excel. Então vocês podem voltar a inserir, não tem nenhum problema em apagar, porque isso é mesmo, nós estamos fazendo essas aulas só para teste. E relembrando que essa playlist é mesmo para iniciantes. Então, o que nós vimos aqui sobre a parte de filtragem? Nós podemos tanto utilizar outros scripts de código para deletar, para fazer updates, etc. Tudo fazendo a filtragem de um dado específico, ou seja, eu quero apagar aonde contém essa informação. Então, através do where, nós fazemos a filtragem que nós queremos. Isso é tudo a nível básico ainda. Tudo mesmo para iniciantes na parte de banco de dados. Então, nós vimos essa parte, como fazer isso. Isso tudo nós já vimos, como eu mencionei anteriormente, em todas as outras aulas. E então, nas próximas aulas, nós obrigatoriamente vamos ver sempre, como nós vimos anteriores, vamos ver sempre como trabalhar com filtragem, só que nós vamos fazer coisas um pouco mais específicas, então, nas próximas aulas. Era isso que eu tinha para mostrar na videoaula de hoje, como filtrar dados. E se você gostou, deixa aí seu like. Se tiver alguma dúvida, foram coisas bastante simples. Mas se tiver ficado alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha me recordado de mencionar, então deixa aí nos comentários e eu vou então responder. Então, agradeço por ter ficado até aqui e nas próximas aulas nós vamos trabalhar mais com os registros de tabela na parte da filtragem. Até a próxima aula, então, e fica com Deus. Tchau.